Pois bem, para aqueles que estão nos acompanhando há 7 semanas, nós começamos a falar sobre o tema o poder do cuidado, lidando com os dilemas do cotidiano. Nós já tivemos diversas mensagens, falamos sobre diversos temas. É só você dar uma olhada aí no nosso canal, está aí, você pode pesquisar diretamente Segunda Igreja Cristã Evangélica de Presidente Dutra, e você terá muito conteúdo, não só dessa série, mas de outras séries de mensagens. E nós também já estamos planejando já as próximas séries. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, que é justamente o penúltimo assunto que nós trataremos. Depois, a última mensagem da série, nós trataremos sobre algo, falando sobre perdão, não está definido. E tinha uma mensagem que seria sobre sofrimento, sobre dor. E a pessoa que nós tínhamos escolhido, a equipe tinha escolhido, seria Jó. Mas logo nós descobrimos que o livro de Jó é muito bonito. E resumir a história de Jó numa mensagem seria difícil e talvez não passaria aquilo que nós queremos. Então nós encerraremos no próximo domingo essa série com o último dilema. E depois nós teremos 2 mensagens sobre a Páscoa e nós teremos 4 mensagens sobre o livro de Jó. E o tema já foi escolhido da nossa série, o tema será nos bastidores da dor, os desafios daqueles que consolam. Então será esse tema no livro de Jó. Então nós faremos uma viagem, como a gente já está próximo do mês da família também, então a gente resumirá de uma forma que provavelmente teremos alguns estudos também nas quintas, para que a gente trabalhe todo o livro, porque é um livro magnífico. Tão curiosos, vocês também que estão do outro lado, saber qual será o tema de hoje? Pois bem, quando você vê e ouve as últimas notícias, quais são os sentimentos que vocês têm? Ultimamente, o que mais temos ouvido são notícias que aos nossos ouvidos parecem desagradáveis. E as notícias hoje desagradam todos os grupos de direita se irritam com notícias que beneficiam a esquerda, grupos de esquerda se irritam com as notícias que beneficiam o outro lado e vice-versa. Mas quais são os sentimentos que vêm quando você escuta ou quando você escutou algumas notícias durante a semana? Quais são os sentimentos que vêm quando você recebe aquele vídeo no seu grupo de WhatsApp e você diz, não? Que sentimento vem quando você vê atos de, não de justiça, mas de injustiça sendo praticado, e quando nós olhamos não tem ninguém que nos socorra? Quais são os sentimentos? Semana passada eu assisti uma reportagem e aquilo tirou um pouco do meu sono durante a noite. É que uma grande porcentagem de pessoas, inclusive pessoas de baixa renda e negras, foram condenadas durante o ano passado e foram presas por meses injustamente, simplesmente porque alguém a confundiu. E logo depois que aquela reportagem terminava, eu via notícias de que alguns durante anos provocam males e não acontece nada. Aquilo desencadeava em mim sentimentos misturados de ira, de revolta e tudo mais. Mas o que eu quero saber é se esses sentimentos que nós temos têm provocado, aliás, têm produzido alguma transformação. Porque não adianta, diante das injustiças, eu até me irritar, ficar irado, e logo na primeira oportunidade eu também seja alguém que provoque mais injustiça.
ou que faça parte desse ciclo maligno de injustiças. Hoje nós falaremos sobre o sentimento de ira de Jonas. E talvez você conhece o livro de Jonas de uma forma totalmente usual. Nós durante toda a vida, desde quando éramos crianças, nós ouvimos algo do tipo: Jonas está diretamente ligado ao momento que ele foi jogado no mar e o peixe o engoliu. E aí a gente lembra das imagens quando era ensinado para as crianças Jonas na barriga do peixe. A Sara, minha filha, gosta muito de fazer alguns desenhos com algumas em 3D e mostrando Jonas na barriga do peixe. E é engraçado que, por causa dessa imagem que nós trazemos da nossa infância, nós perdemos algo muito especial do livro de Jonas. A mensagem do livro de Jonas é clara: a Deus pertence a salvação. Se você folhear os 4 capítulos do livro de Jonas, fica bem claro: a Deus pertence a salvação. Mas hoje nós falaremos somente sobre o livro, o capítulo 4, e você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, você que também está aqui, e depois você possa estudar também os demais capítulos. Agora olhe só a mensagem do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarse, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio-se em irar, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Ao nascer do sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pedia para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse texto é muito bonito e fala muito aos nossos corações. Eu sei que muitos de vocês se identificam com Jonas. Jonas parece ser aquele profeta sofrido, que tem que ver tudo isso diante dos seus olhos, ver uma nação inimiga se converter e Deus não fazer nada. Ou muitas vezes você se coloca contra Jonas: mas que crueldade! Mas nós também nos comportamos por diversas vezes assim. Vamos imaginar se aqueles que nós hoje estamos clamando para que eles sejam punidos por causa da injustiça,
eles fossem tocados pelo Senhor, se convertessem. Eu sei que você ficaria muito chateado. Aqueles que vocês talvez possam cultivar no seu coração como uma pessoa má, e logo de repente você soubesse que ela se converteu, qual seria a sua reação? Isso foi o que aconteceu na vida de Jonas. A reação dele foi de ira. Não era para ser assim. Agora, vamos andar nesse texto, porque precisamos aprender mais sobre a ira. E a ira é um intenso estado emocional induzido pelo desprazer. Nós nos iramos contra Deus, nós nos iramos contra a natureza, nós nos iramos contra outros seres humanos. Nós temos esse sentimento, esse estado emocional que nos faz com que tenhamos esse desprazer com algumas coisas. Mesmo quando esse sentimento nada mais é do que um sentimento maléfico. E a ira tem um poder terrível. Como diz Augusto Nicodemos, a ira é uma emoção que tolda a nossa objetividade. Eu não sei se vocês perceberam, mas a ira muda todo o objetivo de Jonas de ter entrado naquela cidade de Nínive. E quando nós estamos irados, nós temos uma visão totalmente errada. Agora perceba uma coisa engraçada. Quando nós voltamos para o texto, e é um texto brilhante, vocês sabem que esse texto fala justamente de um Deus misericordioso, é a mensagem principal, mas também fala de um homem irado, é uma lição periférica, e eu quero trabalhar isso. Olha só, voltando um pouquinho, em Jonas 3, versículo 10, diz o seguinte: Deus viu que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, ficou irado. Eu sei que você pode perguntar: mas Deus se arrependeu, só deixando sem nenhuma confusão. É uma figura humana atribuída a Deus. São sentimentos humanos que nós atribuímos a uma pessoa divina. Agora, perceba uma coisa: Deus viu como eles abandonaram os seus maus caminhos. O objetivo de Deus, o objetivo missional de Deus é justamente isso: que o profeta vá lá, anuncie que o Senhor está irado e que eles se arrependam, e isso acontece. Diferente que em muitos lugares, quando os profetas do Senhor anunciaram no meio do seu povo, o que acontece? Eles não se arrependem. Mas olha só, e não os destruiu como tinha ameaçado. É engraçado que em toda a cidade há celebrações, há júbilo, há festa, mas o profeta está o quê? Irado. Os ímpios que ouviram da palavra de Deus estão contentes, eles se humilham, eles buscam a Deus, mas justamente o crente está irado. Aquele que deveria se alegrar é justamente aquele que não se alegra. Agora veja só, Jonas ficou profundamente descontente. Com isso, ficou irado. Mas era para ser diferente. Não era para esse sentimento ter brotado do coração de Jonas. Agora, olhe só. No versículo 2, a parte A, diz o seguinte: ele orou ao Senhor. Qual é a oração de Jonas? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Não. Que conversa é essa? O povo se arrepende, o povo se humilha, busca o Senhor, e o que Jonas faz? Foi isso, Senhor, que eu te disse. Foi por isso que eu não queria vir para cá. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Irmãos, muitas vezes a nossa ira, ela se torna instrumento contra a vontade de Deus. Por isso, como eu citei, a frase, ela tolda o nosso entendimento. Agora, olha só, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Jonas está dizendo, a razão para eu ter desobedecido é porque eu sabia que isso ia acontecer. Foi algo que eu já tinha calculado, e eu te disse, Senhor, que eles iam se arrepender. Que razão é essa para alguém estar irado? Agora, qual a razão da resistência de Jonas? Por que Jonas está irado? Por que Jonas está com esse sentimento tão terrível? A primeira razão que eu posso mostrar para você, ou a razão que eu posso mostrar para você é, como todo judeu, Jonas nutria em seu coração uma perspectiva exclusivista da fé. Muitas vezes nós achamos que a mensagem de salvação é só para nós. Não, a mensagem de salvação é universal, é para todos os povos. Todos os povos têm que conhecer que do Senhor vem a salvação. Todos os povos precisam conhecer a mensagem. Mas, como judeu, ele nutria. Não é. Esse povo já nos subjugou, esse povo já nos causou tantos males, o Senhor deveria fazer por causa da sua perversão, igual a Sodoma. Certamente o pensamento de Jonas era esse. É tanto que ele sobe para um monte e diz, eu vou ver a destruição. Nós temos sentimentos semelhantes quando pessoas que não são da mesma fé são alcançadas pela salvação de Deus. E nós nos chateamos. Quando alguém que talvez não ora como nós, quando alguém que não ora como nós é abençoado por Deus. E nós nos iramos. Ah, Senhor, mas eu faço isso, faço aquilo, o tanto que eu trabalho, e o Senhor faz justamente com aquele. Finalmente, desvendou-se o segredo. Jonas não ignorava o caráter do seu Deus. Quando Jonas fugiu, ele não estava ignorando o caráter de Deus. Ele fugiu para Tarsis, não porque temesse os ninivitas, mas porque não queria que fossem salvos. Ele deixa bem claro, não era temor, não era nada, não é porque ele não ouviu o chamado de Deus direito, não é porque ele não conhecia o caráter de Deus, é porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Muitas das nossas desculpas que nós damos para não alcançar alguém, para não levar a palavra de Deus, o mover missional de Deus, é porque nós, no fundo, achamos que aquela ou aquele não é digno de receber a mensagem. Não queria que eles fossem salvos. Agora, Jonas é mostrado aqui com uma profunda insensibilidade. Olha só como nós podemos ver a insensibilidade de Jonas. Ele vai dormir no porão do navio, indiferente à tempestade que se abate sobre todos. Na aflição dos marinheiros ele continua indiferente, e só quando a sorte ou o azar cai sobre ele é que ele diz ser o culpado. Na terceira, ele se assenta para ver a destruição, parece ansioso para que Deus destrua aquela cidade. E quarto, essa insensibilidade em nível máximo,
ele se queixa porque Deus é compassivo e misericordioso. Não, Senhor, isso não. Agora, se não fosse a compaixão, se não fosse a misericórdia do Senhor, Jonas teria morrido afogado. Mas Jonas é salvo por um peixe, depois é salvo de morrer no ventre de um peixe. Ele se queixa dos atributos de Deus, justamente os atributos que o mantiveram vivo. Muitas vezes nós nos queixamos das misericórdias de Deus para com pessoas, mas foram justamente as misericórdias de Deus que foram a causa de não ter sido consumidos. É isso que Paulo diz, que as misericórdias de Deus foi justamente a razão pela qual nós fomos resgatados. Mas ele se queixa. Porque Deus é bom demais. Não era para ser assim. Quando acabou a ira do Senhor por aquela cidade, começou a ira de Jonas pelos ninivitas. Tem muita gente que o Senhor tirou a ira, que o Senhor diz, como diz lá em Isaías: eu não estou mais irado com você. Entretanto, a igreja continua irada. Existem muitos povos que a igreja ainda continua irada, que não vai lá, que não envia, que não ora, que não vê o mover missional de Deus. Agora, olha as razões que Jonas dá. Eu te avisei, Senhor, antes de ir, por isso que eu fui para Tarso, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. A razão da ira é essa. A razão é justamente essa. Será que muitas vezes nós não ficamos irados também? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, Deus compassivo, muito paciente. Eu sabia, Senhor, que se alguém chorasse ali, se alguém se arrependesse, o Senhor não ia castigar. Eu bem que eu sabia que o Senhor não suporta que alguém se arrependa, que alguém chore. O Senhor é muito misericordioso, por isso que eu não fui. Você está entendendo a linguagem de Jonas? Muitas vezes nós temos uma mensagem errada. As razões que nos são apresentadas são razões erradas porque Jonas não foi. Ele tinha medo, justamente, de que Deus executasse a sua misericórdia, a sua clemência, a sua compaixão, a sua paciência e o seu amor. E passou adiante de Moisés clamando. Olha de onde Jonas tira esse texto. Jonas tem em mente, tem na sua cabeça uma teologia muito bonita, e ele lembra de um momento quando Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus não permite, e o Senhor dá as instruções que o Senhor vai se manifestar. E Moisés passa diante do povo para que ele tenha um vislumbre da glória de Deus. E ele passa proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Na cultura onde Jonas foi inserido, foi ensinado, ele tem isso muito internalizado de quem Deus é, e é justamente a razão. Naquele exato momento, Jonas não gostava de quem Deus é. A bondade de Deus se torna má notícia para Jonas. Eu sabia que tu é bom, misericordioso, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que se esse povo clamasse, o Senhor ia ouvir.
Isso é um grande incentivo para nós. Nós, pecadores que nos sentimos um lixo no lamaçal de pecado, saber que Deus nos ama, saber que Deus é muito misericordioso, saber que Deus atende o nosso clamor, ouve o nosso grito, o nosso choro. Mas o que há de errado com isso? Ao ponto de Jonas ficar chateado. O que há de errado? Vamos lá? Aqui mostra o caráter de Jonas e o caráter de Deus. O caráter de Jonas é o seguinte: desobediente, insensível, irado, exclusivista. O caráter de Deus é totalmente oposto: misericordioso, compassivo, paciente, amoroso. E aí eu lembro de que quando eu era do mundo, uma das coisas que me chateava era justamente ouvir que Deus é amoroso, que Deus perdoa. E sabe o que eu dizia assim? Acaba depois de pecar, fazer tudo de ruim. Agora ele quer um Deus, agora ele diz que é bom, agora ele diz que é crente. Isso me chateia, a ideia de que Deus é melhor, é diferente do que nós. Isso causa chateação, isso é motivo de ira. Saber que existe um ser acima de nós, que tem sentimentos bons e não sentimentos ruins, isso nos ira. Saber que Deus é capaz de amar, de perdoar, mesmo o pior dos pecadores, isso causa ira. E eu ficava muito desgostoso. Pensar que Deus podia salvar alguém que já cometeu tantos pecados. Mas foi justamente por causa desses atributos que eu fui salvo. E eu não deveria ignorar. Pois vamos agora continuar a linguagem de Jonas. A linguagem de Jonas é uma linguagem nércia. Olha só: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Homem que gostava de falar de morte. Que linguagem tola essa? Jonas está virado, bravo ao extremo. Seu coração estava amplamente insatisfeito com a situação com a qual estava vivendo. Pode tirar minha vida, eu quero mesmo morrer. Não quero ver aquele povo sendo salvo, eu não quero ver o Senhor perdoando, eu quero mesmo morrer. Qual é a razão da reação de Jonas? Qual a razão? Olha só, 2 vezes, só nesse capítulo, Jonas fala isso. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. No versículo 8 também diz: melhor me é morrer do que viver. Perceba que é uma ira profunda, ao ponto de se comover as entranhas, de se embutrecer, como diz o salmista. Ele estava de fato embutrecido, um ignorante, ao ponto de pedir para morrer. Mas o discurso de Jonas não tem fundamento. Olha só: melhor é morrer, melhor é morrer. Agora, quais são as razões quando nós olhamos? O que está acontecendo é o que nós já mostramos em outras mensagens. Uma visão distorcida em 3D, visão distorcida de si mesmo, visão distorcida da realidade, visão distorcida da missão. Quando nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, da realidade e da missão, é claro que nós teremos sentimentos que toldarão a nossa objetividade. Qual seria o objetivo de Jonas? Vocês lembram quando Pedro foi, a mando do Senhor, evangelizar alguém que não era da circuncisão?
Pedro vai para lá, o Senhor fala no caminho, ele celebra com aquele povo, ele fica com aquele povo, ele evangeliza, ele fala a mensagem, mas ele participa de todos os benefícios da manifestação da salvação. Uma visão correta da missão, quando Deus revela, ele entende. Jonas não. Agora, olha só. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? É razoável a tua ira por causa da planta? E aqui nós temos um paralelismo muito interessante, que a gente vai ver nos escritos, na poesia hebraica. Eu já disse para vocês que a poesia hebraica ela não tem rima, mas ela usa algumas figuras, entre elas está o paralelismo. E aqui nós temos, ele fala, e o Senhor questiona. É razoável? É razoável. Agora, olha só. Primeiro, a razão da ira de Jonas, irado pelo fato de Deus não ter destruído uma cidade de 120 mil pessoas. Deus pergunta: é razoável você estar irado? Mas também, quando a gente olha, Jonas é uma pessoa de múltiplos sentimentos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por quê? Porque Deus não matou 120 pessoas para ele ver. O segundo questionamento do Senhor: Jonas está irado pelo fato de Deus ter destruído uma planta. E olha o texto. Então fez o Senhor Deus nasceu uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou ao extremo por causa da planta, irado ao extremo por causa de uma cidade que foi salva, e alegra ao extremo por causa de uma planta. Mas se irou quando essa planta foi cortada, foi morta. Quando a ética é elástica, ela mata os outros. Quando a ética é meramente estética, interesseira, ela mata você. Às vezes nós usamos uma ética meramente interesseira, que nós defendemos justamente porque nos traz benefícios, que nós defendemos algo, uma ideia, um pensamento ou uma ideologia, justamente porque somos beneficiados. O que está em jogo aqui não é a justiça plena, mas o benefício próprio. Ele está extremamente irado e depois está extremamente feliz por causa de uma planta que nasce. Às vezes eu vejo alguns grupos que se manifestam em defesa de tanta coisa, e logo a gente percebe que são defesas verdadeiras. Nós observamos alguns grupos defendendo a floresta, e isso é muito bom, defendendo animais, isso é perfeito, mas isso muitas vezes é simplesmente porque tem uma bandeira política. Mas ao mesmo tempo a gente vê um grupo defendendo que crianças sejam abortadas. Como é que eu estou defendendo uma planta para que não morra, e eu condeno 120 mil pessoas? Como é que eu defendo a floresta, que é corretíssimo, e eu levante a outra mão contra uma criança indefesa? É uma ética meramente estética. Agora, nós observamos que a ira de Jonas vem de absurdos. Os absurdos de Jonas muitas vezes podem ser vistos também em nós. Agora, o que a gente olha
é que muitas vezes o nosso senso de justiça é um senso de justiça que não provém de Deus. Por isso se transforma em ira. Jonas está irado. Senhor, é o seguinte, o Senhor mandou para cá, para eu pregar para esse povo. Eu já sabia que o Senhor ia mesmo, não ia matar eles. Eu vim para cá, anunciei nessa cidade. Não sei se vocês já leram, mas o sermão dele é muito curtinho, é bem pequeno. Eu vim para essa cidade, eu anunciei parecendo um besta, que o Senhor ia destruir em 40 dias. Eu passei por profeta falso, eu fui desconsiderado, estou a 800 quilômetros de casa, e está tudo bem. Eu estou irado. E o Senhor diz: qual a razão da tua ira? É justa a razão? E ele diz: é justa, eu estou com vontade mesmo de morrer. Eu estou super irado, Senhor. É esse o nosso comportamento muitas vezes. O senso de justiça que não provém da justiça de Deus se transforma em ira. O senso de justiça de Jonas não vinha da justiça de Deus. Tiago 1:20 diz o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira nunca vai produzir justiça de Deus, mas quando a nossa ira brota de uma justiça divina e não os nossos próprios interesses, aí sim pode haver justiça. Efésios diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse texto é uma citação de um salmo. Irai-vos e não pequeis, consultai o vosso coração em vosso leito, calai-vos. A nossa ira não tem poder de produzir justiça. Por isso devemos verificar, mesmo ao dormir. Eu já preguei, já fiz estudos sobre isso. Vocês devem conhecer o significado de tudo isso aqui. Mas como é que muitos dizem? Eu sou irado, eu sou assim mesmo. Não. A sua ira pode provocar Deus. Agora, a resposta de Deus tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que ele está dizendo? A resposta de Deus diz: naquela cidade tem 120.000 pessoas. Lá existe algumas que não sabem discernir entre o lado direito e o lado esquerdo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Lá tem crianças. Lá tem um monte de gente que eu devo demonstrar o meu amor, a minha misericórdia. Tem pessoas que não sabem sequer discernir. Tem pessoas incapazes. E você não quer que eu tenha compaixão? Muitas vezes o que estamos clamando, pedindo para Deus, irmãos, é algo contra a natureza de Deus. Deus é compassivo, Deus é benigno, Deus é maravilhoso. Agora, a misericórdia de Deus alcança qualquer pessoa, independentemente de quem ela seja ou de suas práticas. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
Nós achamos que a graça de Deus, que o Evangelho do Senhor só alcança certas pessoas que estão habilitadas, que alcançou um nível de performance. Nós ainda escolhemos pessoas para quem o Evangelho é destinado. Esquecemos de que o Deus misericordioso se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, justamente para os perdidos, justamente para aqueles que estão à mercê, são pobres, miseráveis, pecadores. A misericórdia de Deus alcança qualquer pessoa. Precisamos lembrar disso. Daí, duas verdades, aliás, é uma compaixão que se envolve, uma compaixão que motiva. Saber que Deus tem compaixão de pessoas que nós não teríamos nenhum interesse, isso deve nos motivar nesse mover missional. Saber que Deus está fazendo grandes coisas e eu também devo fazer, mas é uma compaixão que excede, uma compaixão que não se limita, não temos como colocar numa caixinha, é uma compaixão que excede até mesmo o entendimento. Mas uma compaixão que exige, e nós percebemos claramente a exigência, o arrependimento, o retorno para Deus. Duas lições importantes antes da gente terminar. Primeira, mesmo aqueles ninivitas tão maus provaram da misericórdia de Deus. Então, mesmo aquela pessoa tão má, pode provar da misericórdia de Deus. Deus não é exclusivista. A mensagem não é exclusivista. A mensagem é universal. Segunda lição, qualquer homem é alvo da misericórdia de Deus. Qualquer homem que Deus decidir atingir, que Deus decidir alcançar, não existe nenhum empecilho, inclusive nem mesmo aquele homem. Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim: ah, se ele deixar. Não. Ah, mas a palavra de Deus diz: eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. É um erro grotesco, porque antes mesmo, não sei se você já leu, o texto diz assim: eis aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus exerce a sua misericórdia sobre qualquer pessoa e ninguém impede. O próprio Senhor já falava lá em Isaías: agindo eu, quem impedirá? É isso que nós podemos aprender. Não existe pessoa perdida para o Senhor. Não existe pessoa estranha que o Senhor não possa conhecer. A preocupação de Jonas pela planta era egoísta. Ele sentia a sua destruição porque lhe servira como conforto pessoal. Mas a preocupação de Deus pelo homem é altruísta, pois ele apenas procura ajudar, livrando-o do próprio pecado. Já dizia o grande evangelista Moody: o interesse de Deus é altruísta, não egoísta. Não é porque é do meu celeiro, não é porque é do meu rebanho, é da minha igreja. Isso é egoísmo, mas Deus não. O Senhor é dito no próprio livro de Jonas que é o Senhor de todos os povos, é o Senhor de todos, a quem pertence a salvação. Para refletir e praticar: pode Deus salvar pecadores que são nossos inimigos? Sim. Ele salva inimigos, sim, inclusive inimigos seus, como nós éramos por natureza inimigos de Deus. Você está disposto a se livrar da ira e se alegrar com isso? Se o seu inimigo se converter, crescer, prosperar, você está disposto a se alegrar? Se aquele que lhe causou tantos males aceitar o Evangelho, você estará disposto a se tornar alegre ou cultivará esse senso exclusivista? Não poderia, não deveria. Verifique se seu desejo de justiça não é um desejo de vingança.
Ele tinha que morrer, ele tinha que acontecer isso ou aquilo outro. Cuidado, talvez isso não seja justiça, talvez seja vingança, talvez os julgamentos que você faz sobre as pessoas, sobre os governos e tudo mais, talvez não seja um senso de justiça, mas de vingança. E devemos olhar no nosso coração. Avalie o motivo de seus ataques de ira, pois muitos deles são mesquinhos, egoístas, sem fundamento, cheios de absurdos, muitos sentimentos, muitos ataques de ira são absurdos. Peça perdão a Deus, se arrependa e haja como o povo de Nínive, não como Jonas. O livro fica em aberto. A pergunta para Jonas é a pergunta para você. Eu não devo ter misericórdia daquele povo? Essa é a pergunta. Será que o Senhor não deve ter misericórdia de tanta gente que você acha que não deve, que o Senhor não pode salvar, que o Senhor não pode livrar? Mas esse deve ser o nosso mover missional. Onde tem gente perdida, o Senhor tem uma missão para lá. E nós muitas vezes somos enviados e devemos cumprir com essa missão. Quero convidar você a ficar em pé e nós estaremos encerrando aqui. E nesta noite, se alguém